Vamos a mais um vídeo aqui da série Comentando Notícias, né? Agora vamos falar um pouquinho das notícias do DCM, do Diário do Centro do Mundo, né? O Supremo entra em recesso nessa sexta e só volta em fevereiro. Então o julgamento que pode anular os processos de Lula fica para 2020, né? Então vai jogando para frente, né? Com certeza tem muitos elementos para que se anule o processo. Está claro que foi viciado, que é perseguição, não que Lula seja inocente, voltando a reafirmar isso, mas que a forma quando foi conduzido o processo é uma forma ilegal, uma forma que não obedeceu aos rituais legais da justiça, né? Foi ilegal. O STJ contraria a decisão de Moro e veta a expulsão de boliviana mãe de crianças brasileiras. O STJ, né, o Supremo Tribunal de Justiça, contraria a decisão de Moro e veta a expulsão de boliviana mãe de crianças brasileiras. Não tem nada a comentar disso aqui, não. Não paguei viagem para ouvir besteiras desse senhor no Zéu, diz mãe de seguidora de Olavo, a filha. E pagou, né? O Olavo, que a filha dele acabou de... Ele foi convidado para vir no Roda Viva, inclusive ele chamou o Roda Viva de... Acho que Bosta Viva, um trem assim. Mas se ele não vem pro Brasil, porque tem um monte de processo aqui, velho. Nem que ele pode ser até preso, que eu tenho que pagar um dinheiro, é uma desgramada. Só pro Caetano Veloso ele perdeu um processo agora milionário, né? Tá feio pro lado dele. E trompetista puxa cor de olê, 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 olá. Lula em show de Gil na Bahia. Shows de esquerda, cara, nossa senhora, defendeu o Lula, caralho. É muita carência, viu? É muita carência dos brasileiros, a esquerda defendendo Lula, a direita defendendo Bolsonaro. É carência demais. É por isso que a Greta ganha destaque. Quem banca os 33 milhões de seguidores de Bolsonaro nas redes sociais, né? É bancar mesmo, né? Porque boa parte isso é robô. Outra parte é ninguém que tá aí lotado em cargos políticos Brasil afora, ganhando uma dinheirama danada para poder ficar o dia inteiro fazendo troll na internet, né? Defendendo as aberrações desse idiota que é o presidente do nosso país. E o professor acusado de torturar preso na ditadura argentina chega a Buenos Aires para ser julgado, né? Lá tem a lei, né? Aqui teve até, como é que chamou, o processo da verdade, lá a comissão da verdade, né? Que foi atrás dos militares, mas ninguém acabou punido, né? Aqui no Brasil, assim como também a questão da anistia era para anistiar todo mundo, né? Para livrar todo mundo das penas, tanto militares quanto civis que se envolveram na luta armada contra a ditadura. O Toffoli finalmente disse que a Lava Jato quebrou empresas e Deltan esperneia, né? Eu comentei isso aqui no vídeo anterior do Conversa Fiada, né? O Toffoli diz, é fato. O Deltan esperneia porque ele tenta defender o legado da Lava Jato, mas boa parte da crise econômica que nós estamos atravessando hoje é culpa da Lava Jato, que inviabilizou as empresas de construção civil e a Petrobras, que eram os carros-chefes da economia brasileira, as empresas que estavam mais dando certo e também estavam indo bem lá fora, né? Tanto a Petrobras quanto a construção civil brasileira, a AES, a Odebrecht e tantas outras. Então tem razão de dizer que a Lava Jato destruiu empresas brasileiras, está certíssimo, né? Em vez de prender os caras, os criminosos, vai e inviabiliza as empresas, né? Fazem com que elas praticamente tenham que fechar os acordos lenienses, pelo menos estatiza a venda, faz uma coisa, mas não deixa elas pararem. O desemprego aumentou consideravelmente, isso foi tendo um efeito em cascata. Eles ficaram com medo de ir para cima. Tem alguns algumas conversas reveladas pelo Intercept que mostram que eles ficaram com medo de ir para cima do mercado financeiro, porque isso poderia ter um efeito sobre a economia. O efeito sobre a economia real é muito maior, filho, de uma empresa que atua na economia real, como a Petrobras e como as empresas de construção civil. O mercado especulativo, para ele ter um desdobramento na economia real, vai uma coisa muito além disso, né? Precisa de mais elementos. Mas essas já atuam diretamente na economia real, que geram empregos e renda para as famílias. Cara, isso aí foi uma baita de uma sacanagem, um bando de bandido também, essa galera da Lava Jato. O Kim Kataguiri, do MBL, se diz arrependido por ter votado pela reforma da Previdência. Bah, se arrependeu talvez como ela passou, né? Não sei. Porque os liberais são a favor da reforma da Previdência. Claro que ela tem vários pontos extremamente
questionáveis, mas era algo necessário, inclusive até o PT tentou fazer com Lula, com Dilma, não conseguiu, não teve quórum, né? Teve a pressão e acabou que não fez, mas é algo necessário. A Previdência não tinha condições de se bancar no longo prazo da forma como ela estava. Então não somos contra o desenvolvimento, mas esse modelo econômico fracassou, diz um líder indígena. Mas também o modelo econômico da esquerda também fracassou. Fracassou na Venezuela, fracassou aqui no Brasil, fracassou na Argentina. E conseguiu eleger negro de direita e as aberrações de direita na América Latina. Aí, né, até nos Estados Unidos também, essa esquerda também obamista, né? A terra é plana, as ONGs fazem queimadas, dólar alto é bom. Nossa, cara, o dólar alto é bom, eles criticavam pra caramba como o dólar subia na época do PT, né? O Brasil vivia no socialismo, isso é uma idiotice sem rumo, né? Sem direção, sem noção. Não existe racismo, não existe não, é um mundo de idiota. Sou contra o feminismo, pode ser, meu amigo, tem aspectos extremamente contestáveis no feminismo, né? Mas é depois de hospital psiquiátrico, ainda bem que aqui nós estamos a salvo, né? Diz os doidos lá no hospital, porque aqui de fora tá foda, só tem maluco. Então, Toffoli finalmente diz que quebrou as empresas, né? O delegado diz ao DCM que a Polícia Civil vai investigar se é um movimento nazista em Unai. O cara foi fotografado lá em Unai, né? Com a suástica. Eu acho que o cara tava querendo aparecer, não sei, né, se tem um movimento nazista, ainda mais em Unai, estado do interior de Minas, né, a Currutela praticamente. Não sei se tem isso, né? Mas tem na internet um bando de idiota de frustrado sexualmente, ele tá sozinho aqui, por exemplo, não tem mulher, não gosta de bater punheta, mesmo assim deve ser broxa, né? Porque só meio com sérios problemas mentais e sexuais podem embarcar nas merdas dessa. A mulher de Bolsonaro espalha decálogo de Abraham Lincoln, que nunca foi escrito pelo Lincoln. São os campeões da fake news, não leem no estudo, não sabe de porra nenhuma, não sabe a procedência de nada, né? Bolsonaro, será que o governador não está muito parecido com o presidente? Esse filho de uma égua, que é o governador de Minas Gerais, vai pagar os militares, a segurança pública, né, o 13º, e não falou até agora quando vai pagar nós professores, né? Seu safadinho. E diz que dinheiro tem. Eu quero saber, cadê o dinheiro? Você falou que ia arrumar o nosso estado? Eu estou aguardando, né? O professor acusado de utilizar foi preso, já falei sobre isso. Quem foi que se arrependeu, né? Já falamos sobre essas notícias aqui. Vamos ver quais mais aqui. Toffoli tem razão a dizer que a Lava Jato destruiu empresas brasileiras. Tem total razão, já falei. O homem que usava suástica embaixo de mim é pecuarista. Tinha que ser, né? Comer égua, né? Os caras bolsonarista e cidadão de bem. Cidadão de bem que defende o nazismo, né? Olha que ele postou, né? Onde chegamos? Matar animal tem pena, prisão inafiançável, enquanto matar gente basta, né? Então, defendendo armamento, o delegado diz ao DCM que por isso vai investigar se é movimento nazista, já falei sobre isso. Essa Globo mostra o quadro fantástico de sarro da pirralha grita diante do Bolsonaro. E como eu já disse, isso é o vácuo de poder, né? Olha os líderes que a gente tem. Um monte de gente pagando pau para eles, um monte de gente pagando pau para o Bolsonaro, esse completo idiota retardado mental. De outro lado, a galera defendendo o Lula com sinais inequívocos de que ele esteve envolvido nos processos, nas coisas de corrupção. Não tem provas concretas, né? As provas que ela já forjou, claro que foram todas viciadas ali num processo para destruir ele e o PT. E não é porque eles eram a favor dos pobres, porque é um ódio de classe, não. É porque é uma luta pelo poder. Maquiavel já falava isso lá no século XVI, né? A política é a disputa pela conquista e manutenção do poder. Não é a disputa para fazer o bem para o povo ou se preocupar com os mais ricos ou os mais pobres. Não é nada disso. É para a conquista e manutenção do poder. O PT quer o poder e os bolsonaristas é a direita também quer o poder. E para isso vale tudo. Eles mentem, roubam, enganam e fazem de tudo que matam, né? Mata Mariano, mata o prefeito lá de Santo André. Não é o que parece, a não ser para quem só lê manchete. Para quem só lê manchete, não é.
Para quem só lê manchete é o que parece, né? A pós-verdade, Sócrates morreria de tristeza. O Leonardo Boff, cara, eu tenho muitos livros do Leonardo Boff aqui, inclusive devo postar em breve alguns livros dele, né? Mas ele está em franca decadência, né? Mas o Sócrates morreria de tristeza. Ele é um cara bem emotivo, uma espiritualidade muito grande, mas Sócrates e pós-verdade, cara. O Sócrates estava preocupado com o conhecimento da verdade, mas a esquerda é a mãe da pós-verdade. A direita só está usando as estratégias da esquerda, porque foi o pós-modernismo que criou a pós-verdade. Porque não importa os fatos, não importa a narrativa. Não existe uma verdade única e universal. E quem defendia isso não estava defendendo que a verdade é essa aqui, ou essa é a verdade única e universal. Diz que ela existe, que a gente tem que buscar, tem que aspirar, tem que ir atrás. Agora não, a galera está dizendo que não tem, então o que vale é a minha, vamos brigar aqui, é o campo da retórica e da oratória que os sofistas diziam, né? Já que não existe uma verdade única, absoluta, universal, vamos disputar aqui quem convence o outro na retórica, na oratória, né? Quem souber falar melhor, né? Quem souber usar melhor a linguagem consegue convencer o outro, que é isso que importa, é convencer os outros. Porque já que não existe verdade, justiça e o bem, qualquer coisa serve. Basta saber usar as palavras para poder jogar a minha lábia e convencer os outros das minhas verdades, do que é justiça e o bem para mim, que deve ser para ele também. O Brasil vira novamente piada na mídia internacional após o Bolsonaro chamar a Greta de pirralha, né? Pirralha que ganhou mais notoriedade que ele, né? Ideia de Eduardo Bolsonaro de ter salas para meninos e meninas, de deputada que fez apologia da maconha. Ana Carolina Campanholo, né? Não fez apologia da maconha, não. Isso aqui é fake news da Nathalie. Ela já explicou sobre isso, eu acompanho ela. Acho que não concordo muito com as ideias dela, em especial se separar meninos e meninas, né? Isso é algo completamente absurdo, vai alimentar ainda mais a libido, né? Se bem que, atualmente, eu até preferiria, como professor, né, dar aula só para meninos. Porque não teria as acusações que tem feito, que as pessoas têm feito em relação à pessoa, né? Pedofilia, assédio de menores, as meninas, assediando as meninas, né? Mas só se eles fizessem isso em relação aos meninos, dizer que o pedófilo é num outro sentido, né? Não sou favorável, não. Acho que quanto maior a diversidade a gente entrar em contato, aprender a respeitar, lidar, a conviver, é melhor. E ela não defendia, não fazia apologia da maconha, ela é uma conservadora, ela fuma e os conservadores, uma área deles, defendem inclusive o cigarro, né? Inclusive como uma forma de entrar em contato com Deus. Um aluno racista da FB é hostilizado. Você não é contra viado? Negro? Essa questão aqui foi completamente complicada a gente analisar. Porque dizem que ele ofendeu de forma racista a professora, dizendo que não ia pegar a prova dela. Depois um outro aluno o abordou no sentido de tentar cobrar dele a fita. E aí o trem foi, né? E o cara não teve o direito de resposta. Ele não pôde dizer o que aconteceu de fato, se de fato foi aquilo, porque a esquerda também é mestre nisso, né? Em jogar as coisas, se te eleger. Eu já fui linchado pela direita e pela esquerda, e sei muito bem como são os métodos dessas pessoas para mentir e atribuir a você coisas que você jamais fez, que jamais faria, mas que na cabeça deles, né, dos desdobramentos e na lógica absurda da cabeça dessa galera, você fazendo aquilo, né, uma fala, um simples post está fomentando e defendendo aquilo, que você faz isso nos bastidores da sua vida pessoal. Então, o bispo bolsonarista manda cancelar a Netflix por causa do porte dos fundos e é ridicularizado por fiéis. Eu já falei sobre isso, tem alguns vídeos meus falando sobre isso, sobre a lógica, né, ensinando lógica para eles, e mostrando como é contraditório, né? Eles defendem o politicamente incorreto, boa parte dessa direita, e ficam griladinhos, todos ressentidos, né? Cheios de mimimi quando atacam as coisas dele. Quando eles atacam as minorias, gays, lésbicas, negros, indígenas, mulheres, eles acham que está de boa. Agora, quando é com eles empinam a carroça, né? Não vão cancelar a Netflix por causa de uma sátira religiosa por Hermes Fernandes, que é um pastor, né? Uma sátira de mau gosto, né? Eu acho que eles apelaram, né? Foi bem apelativo.
Os caras, quando começam a apelar, eles começam a perder um pouco a linha e a mão, né? O politicamente correto que eles defendem está começando a se tornar um politicamente incorreto. Talvez para chamar atenção e ganhar atração, né, do público, ganhar views, né? E aí eles ganham dinheiro em cima disso. As classes altas creem que o exército é delas. A lição de um general argentino de esquerda, sim. E o exército existe para defendê-las, né? O Marx dizia isso. O Estado e as instituições do Estado, os braços do Estado, não existem para defender os interesses do povo, mas para defender os interesses da classe dominante. E por isso que a classe dominante se vê representada por os militares, né? Eleição na Bolívia, fraude ou não? Acho que foram duas fraudes. Fraude do Evo e depois fraude daquela mulher doida assumir lá, né? Uma fraude atrás da outra. Quem são os ministros de Alberto Fernandes responsáveis pela missão de tirar 40% dos argentinos da pobreza? Eu acho meio difícil se for pela linha do estatismo, viu? Aí vai fazer da Argentina uma Venezuela, é um problema sério que pode jogar a Argentina, esse nosso irmão, país irmão, né? Porque irmão a gente não escolhe. Da escolha a gente jamais escolheria, não é amigo, né? É irmão. Pode jogar ainda mais pessoas na pobreza, né? O novo governo argentino quer ganhar mais legitimidade em sua base social. E aí vai adotar o estatismo, né? Com o golpe de 2016, o Brasil desperdiçou a chance de desenvolvimento, diz Beluso. Não sei, cara, o caminho não estava muito próspero que andávamos seguindo, né? Já estava dando sinais à economia de que não estava conseguindo reagir, de estagnação, mesmo com a Dilma antes dela cair. Em 2014, que foi o ano da eleição, nós crescemos, acho que pouco mais de 0, alguma coisa. Em 2015 já veio a queda no PIB, 2016 mais ainda. E foi um reflexo, foi só caindo, foi uma ordem decrescente, né? Uma ordem de decrescência aí da economia brasileira de 2010 em diante. Com essa nova matriz econômica do Guido Mantega, né? Foi um desastre. O estatismo, o Estado como esteio da economia. O desmantelamento do FGTS, o FGTS não rende nada que seja interessante para o trabalhador. Ele rende menos do que a poupança, rende menos do que a inflação. A gente deixa o dinheiro lá, a gente está perdendo, depois vai receber menos, né? O corte da taxa de juros é a aposta arriscada. Não sei se é arriscada, eles estão vendo os sinais da economia. A inflação está baixíssima, né? Então, mas aí a carne aumentou, a gasolina aumentou. Estamos falando de média geral. E a gasolina não aumentou. Ela já chegou a esses preços, esse patamar. A carne que não tinha chegado, mas o reflexo a gente ainda vai ver nas próximas médias da inflação, né? 2 livros dessemelhantes por Felipe Miguel, né? Contra a Democracia, do Jason Brennan, e Capitalismo, uma conversa, né? E uma teoria crítica do Nancy Fraser. Esse aqui eu acho interessante, esse artigo da gente ler. Vou fazer um vídeo só sobre ele. Um artigo interessante para a gente trocar uma ideia aí no vídeo posterior. Mas vamos terminar aqui. A artista plástica realiza exposição em homenagem a Marielle e Eduardo Suplicy, né? Não tem nada a comentar disso. O livro de seca poética das canções de Geraldo Bastos, o livro do youtuber Henri Bugalho, censurado pelo MEC. Eu vi isso, inclusive já falei sobre isso também. O UFC, um americano racista que chamou o Brasil de chiqueiro, sai com a mandíbula quebrada por um nigeriano. E quem vive metendo pau na violência, comemora o racista com o queixo quebrado. Né? Porque é isso que nós temos que fazer com o racista, com os fascistas, é porrada. E você dá margem também para que a direita fale, esses defensores de corrupção é na bala, é na porrada. E aí fica esse clima polarizado de idiotas úteis se combatendo enquanto os líderes estão lá, só fomentando, jogando uns contra os outros. E babaca, defendendo esses monte de merda. Então o esquerdista Luxemburgo e a oportunidade do Palmeiras resgatar a sua história. Os caras vão defender o Luxemburgo quando os caras, claro, mais problemático do futebol brasileiro, dos técnicos, né? Eu gosto do estilo ofensivo dele. Para mim, o último Flamengo antes do Jorge Jesus, que tinha jogado bola bem, tinha sido o Flamengo de 2011, que é do Ronaldinho Gaúcho, do Thiago Neves, que ficou 8 meses invicto e jogar, mas aí ele começou a ter problemas, treta ali com os craques. Esse é sempre o problema dele, é que a estrela dele apareça mais que os craques. No Vasco, agora que ele fez uma campanha razoável, não tinha craque. Não tem craque e ele vai começar a ter problemas, né?
a oportunidade do Palmeiras de gastar sua história. Um dos fundadores era anarquista. Os caras agora defendem o Luxemburgo. Ele tem problemas seríssimos aí de questão de honestidade. Mas a esquerda não tem problema com a desonestidade, né? Ao rejeitar o velho da van, a torcida me fez ser vascaíno. Mas o Vasco vai fechar. E precisa do dinheiro, cara. Não importa a procedência. O cara que já foi condenado à justiça é outro também sujeito execrável. PM remove uma faixa com os dizeres Botafogo antifascista. É proibido ser contra o fascismo, né? Mas aí você vai lá na França eles proibiram bandeira e camisa da seleção brasileira, porque eles são contra o governo Bolsonaro. Cara, muito chato pra caralho. Caracas é violência cotidiana, né? A Venezuela tá problemática, né? O socialismo é a criação de galinhas por Gilberto Maringoni de Caracas, né? Caracas e Maringoni conta quantos moradores de rua, viu? Mas em Cuba também não tem tantos moradores de rua. Praticamente não tem, né? Mas enfrenta sérios problemas de abastecimento e de funcionamento da economia, falta de liberdade. E é isso aí. Comentando notícias, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, guardar as próximas vídeos e as próximas notificações. É isso aí. Até a próxima.